A indústria congelou. O que Musk acaba de revelar pode ser o golpe final na concorrência. Um sistema de propulsão revolucionário, tão avançado, tão eficiente e tão transformador que poderia eliminar todas as empresas de veículos elétricos que estavam tentando acompanhar o ritmo. E aqui está a surpresa. Ele nem mesmo depende mais de baterias tradicionais de íons de lítio da mesma maneira. Isto não é apenas um motor. É uma sentença de morte tecnológica para quem subestimou a Tesla. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar nos impressionantes detalhes deste motor, como ele funciona, o que o torna décadas à frente de seu tempo e por que os analistas já o chamam de o terminador da guerra dos EVs. Porque o que acabou de acontecer pode ser lembrado não como um lançamento de novo produto, mas como o dia em que a Tesla se tornou intocável. Se você quer se manter à frente da revolução dos EVs, esmague aquele botão de like e se inscreva agora. A Tesla lança um carro de 2 toneladas de 0 a 60 milhas por hora, cerca de 97 km por hora, em menos de 2 segundos. Sem turbo, sem marchas, sem rugido de motor, apenas silêncio e depois ondas de choque. Isso não foi apenas um número de desempenho. Foi uma declaração de guerra. Uma guerra contra a combustão, a complexidade e a convenção. E o novo motor de Elon Musk não era apenas uma arma. Era o fim do jogo. No momento em que a Tesla revelou o Model S Plaid, a multidão não estava olhando para um carro. Elas estavam testemunhando um ponto de virada. O tipo que divide a história em antes e depois. Porque escondido sob a carroceria elegante e discreta, havia um trem de força que ninguém mais no mundo havia construído, muito menos dominado. Dentro, girando mais rápido do que qualquer motor de EV de produção anterior, havia um rotor fazendo mais de 20.000 rotações por minuto. Uma velocidade que despedaçaria a maioria dos motores por dentro. A força centrífuga sozinha era suficiente para romper metal. No entanto, ali estava ele, silencioso, estável e mortalmente eficiente. Por quê? Porque a Tesla decifrou o código que ninguém mais conseguiu. Enquanto as montadoras tradicionais obcecavam-se com software e emblemas, a equipe de Musk foi mais fundo na física. Eles projetaram o rotor do motor para girar tão rápido que literalmente ameaçava explodir. Mas, em vez de recuar, eles o envolveram em fibra de carbono. Não por estética, mas para sobrevivência. Veja, a maioria dos motores de EV atinge cerca de 16.000 rotações por minuto antes que as coisas comecem a desmontar. O da Tesla ultrapassou 20.000. Isso não é uma melhoria. É a aniquilação do limite anterior. E aqui está o ponto crucial. Eles não apenas alcançaram essas velocidades, mas se mantiveram nelas com confiabilidade. O segredo? Aquele rotor com manguito de carbono. Ele mantém o núcleo de cobre em uma compressão quase sobrenatural sob imensa tensão. Impede que o rotor se expanda para fora devido à força centrífuga. E isso importa porque, quanto mais justa for a folga de ar entre o rotor giratório e o estator ao redor, mais forte será o campo magnético e mais eficiente será o motor. É engenharia de precisão em nível atômico. Um micron de desvio e o motor perde eficiência. Uma falha no manguito e o rotor se estilhaça. Mas a Tesla não apenas fez funcionar, eles o tornaram portátil. No evento de entrega do Model S Plaid em 10 de junho de 2021, Musk levantou o motor sozinho no palco, casualmente. Parecia um adereço, mas aquele pacote pequeno e quase fofo abrigava o motor de EV mais avançado da Terra. Leve o suficiente para levantar, poderoso o suficiente para esmagar todos os outros sedãs do mercado e eficiente o suficiente para reescrever as leis do movimento em carros elétricos de massa. Não era apenas hype de marketing. A Tesla entregou as chaves, e a Motor Trend pôde testá-lo. Os números estavam além das expectativas. O Plaid atingiu velocidades um quarto mais rápidas que o Model S anterior, registrando resultados que fizeram os engenheiros balançar a cabeça em descrença. Então, como eles conseguiram? Não apenas controle de potência. Sem marchas ou mecanismos de câmbio, o novo motor da Tesla entrega torque puro a partir do zero. Sem lag, sem pausa. No instante em que você toca o pedal, é envio total. O Plaid não acelera, ele irrompe. E faz isso sem ruído, drama ou atraso.
Uma máquina tão pesada deveria parecer um tanque. Em vez disso, ela dança como uma moto esportiva. E, diferentemente de motores exóticos que exigem freios de resfriamento ou rituais de manutenção, o rotor da Tesla continua girando silenciosa e eficientemente, dia após dia. Isso não é apenas sobre velocidade. É sobre o que essa velocidade representa. A forma compacta do rotor significa mais espaço para bateria, passageiros ou até aplicações futuras. Sua estabilidade em RPM ultra altos sugere usos muito além dos carros. Pense em aviação, robótica, até militar. E as escolhas de design não são apenas radicais. São desafiadoras. Em vez de seguir as montadoras tradicionais na corrida interminável de adicionar mais motores, mais inversores, mais peso, a Tesla foi para dentro. Eles otimizaram o núcleo. Repensaram o que um motor poderia ser. E, ao fazê-lo, criaram algo que parece menos com um trem de força e mais com uma revelação. Olhe para as estatísticas. O Plaid atinge 60 milhas por hora em menos de 2 segundos. Um quarto de milha, cerca de 400 metros, em 9,2. Mas é como ele chega lá que importa. Sem transmissão, sem emparelhamento de rotações. Nenhum ruído falso de motor injetado por alto-falantes. Apenas força bruta transmitida instantaneamente, silenciosamente, incessantemente. Este não foi apenas o lançamento de um novo carro. Foi a revelação de um motor que rompeu todas as fronteiras anteriores. Mecânica, térmica, magnética. A Tesla não apenas construiu um EV melhor. Eles construíram o blueprint para o que todos os veículos de desempenho da próxima década tentarão se tornar. E começou com um rotor envolto em carbono girando mais rápido do que a maioria das pessoas achava possível. Agora, vamos falar sobre os benefícios de desempenho e eficiência. Os números soam impossíveis. 1.020 cavalos de potência e 1.500 lb-p, cerca de 2.033 Nm, de torque embalados em um sedã de 4 portas que você pode dirigir até o mercado. Mas essa não é a história completa. Porque o que a Tesla fez com o Model S Plaid não foi apenas quebrar recordes. Eles quebraram as regras de desempenho e eficiência e reescreveram o modelo para todos os EVs que virão. A maioria das montadoras persegue uma de duas coisas: potência ou autonomia. A Tesla entregou ambas e fez isso com menos peso, menos peças e uma fração da perda de energia. O segredo não estava apenas no software ou nas baterias. Estava no design do motor. Aqueles rotores com manguito de carbono girando a mais de 20.000 rotações por minuto eram apenas o começo. Quando você pisa fundo no acelerador do Plaid, você não está apenas liberando força bruta. Você está ativando um sistema projetado para extrair o máximo desempenho com o mínimo de desperdício. 3 motores elétricos trabalham em uníssono perfeito para entregar aquele soco de 1.020 cavalos. E o que é surpreendente não é apenas a velocidade bruta. É a consistência. Esteja você com carga total ou quase vazio, em condições quentes ou frias, o carro entrega torque implacável com quase nenhuma queda de energia. Sem marchas, sem lag de turbo, sem atraso. Não superaquece. Não precisa de uma volta de resfriamento e não drena sua bateria como um motor a gasolina de desempenho drena seu tanque. O design do motor da Tesla proporciona não apenas torque e potência sem precedentes, mas também melhor gerenciamento térmico, maior durabilidade e maior eficiência, especialmente sob carga extrema. E a Tesla não havia terminado. Em março de 2023, eles revelaram a próxima geração de sua tecnologia de motor. E é aqui que as coisas ficam realmente selvagens. Eles eliminaram completamente os metais de terras raras. Não reduziram, eliminaram. Isso é um golpe direto na cadeia de suprimentos global da qual os EVs tradicionais ainda dependem. Também significa menos risco geopolítico, menos mineração e menor custo de longo prazo. Eles também reduziram o uso de carbeto de silício, um componente-chave, mas caro, nos inversores, em 75%, cortando custos sem sacrificar desempenho. Na verdade, o custo para fabricar uma dessas unidades de próxima geração é cerca de $1.000. Isso não é um erro de digitação. Por um motor que pode lançar um carro mais rápido que um Bugatti Chiron,
atingir 200 milhas por hora, cerca de 322 km por hora, e dirigir mais de 300 milhas, cerca de 483 km, com uma única carga. A Tesla agora o constrói por menos que um laptop high-end. Estes não são apenas carros rápidos. São máquinas escaláveis. Máquinas que podem ser construídas a centenas de milhares e vendidas com lucro. Isso é o que diferencia a Tesla. Não é apenas velocidade. É velocidade sustentável em escala industrial. Vamos falar de números. 0 a 60 milhas por hora em 1,98 segundos, um quarto de milha em 9,25 segundos, e continua puxando até 200 milhas por hora. Tudo isso enquanto carrega 4 pessoas e um porta-malas de tamanho normal. Isso não é apenas território de supercarro, é território de recorde mundial. E a Tesla não o construiu por status. Eles o construíram para produção em massa. Mesmo com rodas de 21 polegadas, o Model S Plaid oferece uma autonomia classificada pela EPA de 348 milhas, cerca de 560 km, com autonomia real em rodovias girando em torno de 300 milhas, cerca de 483 km. E, apesar das altas velocidades e da potência tripla do motor, ele consome em média cerca de 101 milhas por galão equivalente, números que nenhum carro a combustão de desempenho poderia sonhar em tocar. Mas o desempenho sozinho não vence a guerra dos EVs. A eficiência vence. A arquitetura do motor da Tesla permite um controle energético notável. Sem sistemas de resfriamento superdimensionados. Sem gerenciamento térmico volumoso. Tudo é compacto, refinado e integrado. Isso significa menor arrasto, menor consumo de energia e menos complexidade. E complexidade é o inimigo da escala. Porque quando você está construindo 500 mil de carros por ano, cada parafuso importa. E é exatamente isso que a Tesla está fazendo. Enquanto outras montadoras adaptam plataformas de carros a gasolina para suportar baterias, a Tesla constrói do zero. Cada componente, cada motor, cada pack de baterias é projetado para ser elétrico desde o primeiro dia. Isso não é um detalhe. É a base de sua vantagem de custo. E então vem a fábrica. Xangai produz cerca de 750 mil carros por ano. Berlim está acelerando para 500 mil. Austin já está liberando 375 mil. E eles não estão parando. Novas Gigafactory estão previstas no México, Arábia Saudita e Índia. Com Santiago no pipeline, a Tesla não está apenas fabricando EVs. Eles estão construindo cidades de EV. Ecossistemas inteiros otimizados para volume, velocidade e integração vertical. Dentro dessas fábricas, a Tesla usa máquinas gigapres do tamanho de pequenos edifícios para moldar a estrutura do carro em uma única peça. O que antes exigia centenas de peças soldadas e robôs agora leva minutos e uma máquina. Isso não é um pequeno ajuste. É uma revolução na manufatura automotiva. A Tesla até trata seus motores como Legos. Compactos, modulares e prontos para serem colocados em várias plataformas. O Model S, o Cybertruck, os semi-veículos futuros se beneficiam de um DNA de motor compartilhado. Isso significa peças compartilhadas, produção mais rápida e custos mais baixos. E não termina na linha de montagem. A Tesla vende direto. Sem concessionárias, sem intermediários, sem jogos de margem. Atualizações over-the-air substituem visitas de serviço custosas. E porque não há transmissão, nem escapamento, e menos peças móveis, o proprietário médio de um Tesla gasta menos de 10 minutos por ano em um centro de serviço. Isso não é um luxo. É uma vantagem estrutural. E cada uma dessas eficiências se soma. Do design do motor ao piso da Gigafactory, a Tesla reduz custos em todos os níveis sem sacrificar potência, velocidade ou autonomia. É por isso que suas margens lideram a indústria, porque podem baixar preços e ainda lucrar, e porque as montadoras tradicionais agora estão tentando recuperar o atraso em todas as frentes. Porque enquanto outros falam sobre o futuro, a Tesla já o está fabricando a centenas de milhares. E tudo remonta àquela inovação central. Um motor que quebrou a barreira de RPM, abandonou metais de terras raras e redefiniu o que desempenho significa na era elétrica.
Enquanto todos os outros lutavam sobre especificações de bateria e ajustes de motor, a Tesla foi atrás de algo muito mais estratégico: o controle das próprias estradas. E fizeram isso através de algo que nenhuma outra montadora ousou construir: seu próprio império de carregamento. A rede Tesla Supercharger não é mais apenas um benefício. É uma vantagem de infraestrutura global em toda a força. Com mais de 7.100 estações e 67.300 pontos de carregamento em todo o mundo, tornou-se o padrão ouro do carregamento de EV. E aqui está o ponto crucial. Ela ostenta uma taxa de disponibilidade impressionante de 99,97%. Isso não é apenas melhor do que outras redes de carregamento. É melhor do que a maioria das redes celulares. Enquanto outros proprietários de EVS caçam uma tomada que funcione, os motoristas da Tesla carregam e vão. Sem falhas de aplicativo, sem estações quebradas, sem adivinhação. E a Tesla não está parada. Eles já começaram a implantar o Supercharger V4, entregando até 325 kW com adaptadores CCS e leitores de cartão de crédito para abrir o sistema para todos, não apenas para Teslas. Não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. Isso mesmo. A Tesla agora está carregando os carros de seus concorrentes e lucrando com isso. Até o final de 2024. Os Estados Unidos exigirão que carregadores com fundos federais deem suporte a EVS não Tesla. A Tesla viu isso de longe. Eles concordaram em abrir o acesso e agora estão posicionados para ganhar bilhões em subsídios governamentais. É um movimento de xadrez em um jogo que todos os outros estão apenas aprendendo a jogar. Mas a Tesla não apenas construiu a melhor rede. Eles redefiniram o próprio plug. O conector NACS, o plug outrora proprietário da Tesla, agora se tornou o padrão da indústria. Ford, General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes, todos cederam. Todos estão integrando o NACS. Por quê? Porque seus clientes exigiram acesso à rede da Tesla. Chega de adaptadores volumosos, chega de pontos CCS lentos. O plug da Tesla é mais rápido, mais elegante e já está em todos os lugares. A Tesla acabou de fazer o que a Apple fez com os smartphones, mas desta vez são as estradas. Eles travaram seu formato, seu ecossistema, e agora o resto da indústria é forçado a seguir. E não para na América do Norte. A Europa está vendo uma expansão rápida com os superchargers baseados em CCS2 da Tesla. Na China, a Tesla está escalando como uma empresa de tecnologia. Mega praças de carregamento, integração urbana densa e sistemas de pagamento perfeitos. O Oriente Médio é o próximo. Estes não são apenas carregadores de carro. São cabeças de ponte de infraestrutura, como torres de celular da Nokia nos anos 2000. Quem possui as tomadas controla o fluxo de energia, e a Tesla possui as tomadas. Mas o domínio da infraestrutura é apenas a camada de hardware. A verdadeira arma da Tesla é a camada de software, e é aí que a inteligência artificial assume o controle. Enquanto outras montadoras compram chips prontos e alugam tempo de nuvem da Nvidia ou AWS, a Tesla construiu o Dojo, um supercomputador de inteligência artificial personalizado e construído sob medida que se treina usando filmagens do mundo real capturadas pelos veículos Tesla. Isso não é apenas um termo de marketing. Estamos falando da Tesla ingerindo mais de 1 milhão de milhas, cerca de 1,6 milhão de quilômetros, de dados de direção a cada hora. Cada placa de pare, cada pedestre, cada quase acidente, tudo se torna combustível de treinamento. E esses dados não ficam ociosos. Eles alimentam atualizações que ficam ativas nos carros em semanas, não anos. No coração do Dojo está o chip D1, projetado internamente. A arquitetura do Dojo é baseada em blocos modulares, racks, e eventualmente, o que a Tesla chama de exapod, capaz de desempenho de nível exaflop. Em termos simples, mais poder do que os clusters de treinamento de inteligência artificial mais avançados da Google, Meta ou Amazon, dedicados inteiramente à condução autônoma. Essa integração vertical significa que a Tesla não depende de ninguém. Sem gargalos da Nvidia, sem custos de terceiros e sem atrasos. Eles possuem o chip, o sistema, a frota, a rede e o ciclo de feedback.
E esse ciclo está se fechando rapidamente. Cada vez que um Tesla dirige, estaciona, evita perigo ou detecta algo novo, ele alimenta o cérebro do dojo. Esse cérebro então reotimiza todos os veículos da frota. Over the air, perfeito, silencioso. Enquanto as montadoras tradicionais ainda fazem atualizações anuais de modelos, a Tesla está empurrando melhorias de inteligência artificial em tempo real. Mas isso não é apenas sobre carros. O dojo e a pilha de inteligência artificial da Tesla são a chave mestra para algo muito maior. Pense em inteligência artificial como um serviço alimentando não apenas veículos autônomos, mas robótica, automação de fábricas, otimização de energia e agentes virtuais. A Tesla insinuou que o dojo poderia rivalizar com a Nvidia no mercado aberto de treinamento de inteligência artificial, alugando poder de computação para outras empresas. E, dada a escassez de chips e os custos crescentes da nuvem, isso não é apenas um movimento ousado. É uma oportunidade de bilhões de dólares esperando para ser desbloqueada. Imagine robôs treinados nos mesmos modelos visuais e de tomada de decisão que atualmente alimentam 5 milhões de Teslas ao redor do mundo. E então coloque esses robôs nas fábricas da Tesla, ou em casas, ou em indústrias que a Tesla ainda nem entrou. A verdadeira história aqui não é que a Tesla está fazendo carros melhores. É que eles estão quietamente se tornando a maior empresa de inteligência artificial do mundo real, com sua própria nuvem, seus próprios chips, sua própria frota e seu próprio conjunto de treinamento. Ninguém mais tem essa pilha. Nem a Google, nem a Apple, nem a Nvidia. E quando você combina isso com o domínio do carregamento, onde a Tesla ganha cada vez que um Ford ou GM conecta, você começa a ver o quadro completo. Isso não é mais sobre veículos elétricos. É sobre a Tesla transformando todo o ecossistema de mobilidade em uma máquina geradora de lucro, integrada verticalmente e orientada por inteligência artificial, onde cada carga, cada milha, cada ponto de dados alimenta um ciclo de autorreforço de desempenho, escala e domínio. Enquanto o resto da indústria automotiva tenta sobreviver à transição para o EV, a Tesla está construindo estradas, robôs, servidores e sistemas. E eles estão fazendo isso com precisão, velocidade e ambição que ninguém mais pode igualar. O futuro não pertence a quem faz o melhor carro. Pertence a quem controla a estrada, o plug, o chip e a inteligência que impulsiona tudo isso. Enquanto o resto da indústria se debate para se adaptar, a Tesla está ampliando a vantagem. Porque seus concorrentes não estão apenas atrás, estão entrando em colapso sob seu próprio peso. Comece com os gigantes tradicionais: Ford, GM, Toyota, Volkswagen. Estas são empresas construídas para uma era diferente. Suas plataformas são inchadas. Suas fábricas são projetadas em torno de motores a gasolina. E suas cadeias de suprimentos estão emaranhadas com ferramentas ultrapassadas e operações pesadas em dívidas. Eles estão tentando forçar um futuro elétrico sobre uma base de combustível fóssil, e não está funcionando. Cada lançamento de EV está atrasado, acima do orçamento ou falta recursos-chave. Seu fornecimento de baterias está com gargalos, seu software tem falhas, seus lucros estão encolhendo. Enquanto isso, as novatas brilhantes, Lucid e Rivian, deveriam ser os rivais ágeis da Tesla, mas atingiram um muro brutal. Baixo volume, perdas estratosféricas. Cada veículo que constroem custa mais do que vendem. Estão queimando bilhões apenas para permanecer à tona. E sem escala, sua vantagem tecnológica, se é que existe, não importará. Eles não têm a frota da Tesla. Não têm a rede da Tesla. E definitivamente não têm os dados da Tesla. Depois, ao elefante na sala, a BYD. Sim, ela domina a China. Mas fora dela a história muda rapidamente. A expansão global da BYD é limitada por restrições de exportação, tarifas e demanda branda. Seus carros são vendidos a preços mais baixos, com margens mais finas e menos recursos premium. Na Europa e nos Estados Unidos, ainda não é uma ameaça. É um asterisco. Agora, amplie o zoom e compare isso com a posição da Tesla. A Tesla não está apenas construindo EVs. Está construindo todo o sistema ao redor deles. Ela possui seus motores, seu software, seus chips,
seus pontos de carregamento e sua pilha de inteligência artificial. Suas fábricas são otimizadas para velocidade, não para legado. Seus veículos se atualizam sozinhos over the air. Suas margens continuam as mais altas da indústria, mesmo cortando preços. E enquanto outros lutam para construir 100.000 EVs por ano, a Tesla está produzindo quase 2 milhões globalmente. Essa é a diferença. Enquanto as montadoras tradicionais lutam com custos irrecuperáveis e burocracia, a Tesla se move rápido. Enquanto as startups lutam pela sobrevivência, a Tesla escala. E enquanto outros terceirizam componentes centrais, a Tesla os integra. Hardware, software, energia, inteligência artificial. Tudo sob um mesmo teto. Isso não é mais uma corrida. É uma remodelagem da indústria automotiva global. A liderança da Tesla não é medida em meses. É medida em infraestrutura, dados e execução no mundo real. E nesse ritmo, quando a concorrência alcançar, a Tesla já pode estar na próxima indústria.